Hello everyone, welcome to my profile videocast. This is our second episode. Hope you like it. Hoje estamos reunidos aqui para gravar o nosso segundo episódio, para falar sobre a importância do inglês ou não a viagens internacionais para países que não falam inglês como língua nativa. Sejam bem-vindos ao My Profile Videocast. Antes de começarmos e como falamos em inglês, first things first, vou pedir para vocês se apresentarem. Ana, por favor. Eu sou a Ana Lúcia, eu sou engenheira química e tenho um mestrado na área de alimentos, tecnologia de alimentos, na França. Sou mãe de três moças, né? E sou uma pessoa amante de idiomas, de viagens. Tenho uma paixão especial, né? Para conhecer outras culturas e conhecer outros idiomas também. E esse foi um dos motivos que me fez convidá-la para o nosso segundo episódio para falar de viagens, um assunto tão gostoso. Léo? Bom, boa tarde. Meu nome é Leonardo, sou contador, trabalho na Universidade de São Paulo, fiz pós-graduação em auditoria pública, atualmente eu estou fazendo MBA em análise de dados, né? Sou apaixonado por viagens, né? A gente sou casado, mas não somos pais de pet, e a nossa vida é baseada em todos, ou feriado, ou férias, é poder viajar, conhecer outras culturas, andar, conhecer gente diferente, com outras línguas. Sim. E aí eu resolvi unir dois mundos diferentes, né? De uma engenheira química e um contador que tem uma coisa em comum, que é a paixão por viagens, né? A gente vai começar rolando um dado, né? O número que sair aqui, eu peço que seja o número, vocês vão contar os países que vocês estiveram. Então, se sair 2, eu quero 2 exemplos. Se sair 3, são 3 e assim por diante. Tá. Ok? Então, 3. Hanna, vamos nomear 3 países que você teve. Bom, não posso deixar de fora a França. O Egito é uma paixão especial. Depois a gente vai conversar sobre isso. E o Japão. E o Japão. França, Egito e Japão. Japão. Léo, 3 países. Nossa, coincidência ou não, mas também França, Egito e Alemanha. Certo. Então parece que encontramos algo em comum. A decoração aqui não mente, França e Egito, que é onde começaremos. Então, lembrando que a ideia desse episódio começou quando eu estava ouvindo o podcast Listening Time, e o professor de inglês que faz esse episódio, ele falou assim, eu vou dar uma lista dos melhores países a serem visitados que não falam inglês como língua nativa. E, coincidentemente, a Alemanha estava nessa lista, a França estava nessa lista. O Egito veio por uma questão de unir o melhor dos mundos aqui, né? Uma escolha minha. E aí eu falei, poxa, que legal, né? Por que não falar sobre isso? Então, sabemos que falar inglês nos ajuda em qualquer condição, qualquer lugar do mundo que você estiver, né? Por isso que nós temos devida importância ao idioma. Mas chegamos no Egito. Fala-se inglês? Fala-se inglês. Mas a língua nativa é o árabe. Então, hoje a gente vai discutir, como a gente já sabe, qual é a importância de falar essa língua nativa que não é o inglês, sim ou não. Ana, eu vou pedir para você começar a falar sobre Egito, escolha do destino, como foi, qual época do ano você foi e como estava o clima, como foi a viagem de uma forma geral. O Egito foi uma escolha cultural. Na época, eu fazia aulas de dança do ventre. E nessas aulas, a gente não aprendia só a dança, mas tem uma relação muito forte com a cultura do Egito. E ali, nesse aprendizado, nesse conhecimento da cultura do Egito, eu fui ficando cada vez mais interessada e mais apaixonada por essa cultura. Então, foi assim que surgiu esse interesse grande de conhecer o Egito, porque interesse em viajar, em conhecer outros lugares, a gente tem uma lista aí imensa, mas aí o Egito acabou ficando, né, como primeira opção, ou sim, eu quis muito fazer essa viagem, né? Assim, pensando nessa questão cultural e toda a história e tudo que o Egito poderia
trazer, né, de novo. Que época do ano era? Então, o Egito é um pouco complicado. É um país que fica no deserto. A gente tem temperaturas muito frias no inverno e muito quentes no verão. E pensando que é o oposto aqui do Brasil, o verão é por volta de julho. As temperaturas são insuportáveis. Então, a minha escolha foi ir em outubro. Eu fiz uma pesquisa, né, das temperaturas médias do Egito, e outubro é uma época em que a temperatura fica em torno de 26, 27 graus, 25, bastante agradável. Então, a escolha, né, foi em função realmente do clima, né, da temperatura. Então, nós temos o Egito como um país a ser pensado, a melhor época do ano para ir, porque isso sim influencia na nossa experiência, né? A estação do ano é marcante. Léo, Egito, por que Egito? Em que época você foi? Então, o Egito, na verdade, foi uma escolha da minha esposa. O sonho foi dela. E eu embarquei nessa. E, a princípio, eu fiquei muito preocupado em ir para o Egito, que era um país de costume muito diferente, né? Muçulmano, a língua deles era o árabe e tal. E a gente ficou preocupado até, né? Porque a minha esposa, ela sonha e quem corre atrás, assim, de como eu vou fazer roteiros, acaba sendo eu, né? E eu viajei para muitos lugares. Quando a gente viajou para os Estados Unidos, para o Canadá, marcamos essa viagem, né? Tranquilo, sem guia nem nada, né? Tal, por conta da língua, é fácil para nós, né? Tal, se direcionar e tudo mais. E eu fiquei tudo preocupado. Nossa, como é que eu vou para um país que fala árabe, né? Mas, enfim, comecei a fazer pesquisa, né? Também pesquisei também a melhor época de ir. Fomos quase na mesma época, eu fui em setembro, ela tá dizendo que foi em outubro, e eu fui em setembro, uma época boa para ir, né? E, e aí eu vi que era possível, que dava para fazer essa viagem, né? Que aí a gente encarou, contratei uma empresa, né? E aí a empresa, eles são de lá do próprio Egito, né? Só que ele tinha uma equipe que se comunicava com gente da língua portuguesa. Na verdade é o seguinte, o Egito é um país que recebe gente do mundo inteiro. Então você vai encontrar guias que falam, todos vai encontrar guia que fala inglês, português, espanhol, tudo. É comum lá. E aí, assim, falando de Egito, entendo que temos 3 opções: excursão, né? Sim. Ir contratar uma agência local e tentar, assim, passear sozinho, fazer as coisas de forma autônoma, né? Uhum. Ana, chegamos no Egito. Qual foi Sim. a primeira impressão quando você chegou ao país? Algum receio, algum medo? Não, eu fiquei impressionada com o avião pousando no meio do deserto, né? É uma pista. A visão que eu tinha da janela era só aquela coisa branca, né? E só areia. Eu falei, será que esse avião vai parar? E, enfim, essa foi a primeira, mas assim, aquela emoção, né? Cheguei no Egito. Eu achei um pouco parecido, vamos dizer, com alguns países aqui da América Latina, como a Bolívia. Parece que essa questão, eu não sei a experiência do Léo, você entra e alguém tem que facilitar as coisas para que você entre no país. O visto é no aeroporto, né? Então você chega despreparado, né? Como é que eu vou me defender? Como que eu vou justificar? E a gente tem essa coisa, né, que é um país muçulmano, né? A gente tem assim uma fantasia, né, de homens bombas, que não é nada disso lá. Então a gente fica e sendo mulher, eu estava Sendo mulher, sozinha. E então eu fiquei um pouquinho com medo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou desenrolar, né, esse tema para ser liberada para entrar no Egito, né? Ana, ser mulher, assim, eu sei que estava em excursão, mas ser mulher de alguma forma, estar sozinha, fez você se sentir intimidada,
com medo em alguma situação? Eu fiz várias perguntas. Tá. Várias perguntas. E as pessoas que eu conhecia, os guias, eles sempre me deixavam confortáveis. Não se preocupe, a população vai identificar que você não é um Local. cidadão Uhum. e as pessoas vão te respeitar, né? Obviamente, a gente precisa ter um pouco de cuidado com as roupas, né? Os brasileiros têm uma cultura de exibição dos corpos, né? Então, não é se vestir, usar uma burca, mas ser um pouco mais comedido, né? Na forma de se vestir, enfim. Léo, em algum momento durante essa viagem, a sua esposa passou por alguma situação que ela se sentiu constrangida, intimidada por ser mulher no Egito? Não. Ó, eu que me lembro aqui só uma situação no aeroporto de uma cidade, de uma das cidades que a gente viajou, do guia conversando com ela. Eu acho que o guia não era um guia, né, era uma pessoa do aeroporto, né? Eu acho que pensou que ela estivesse só, né? E depois, porque a Tatiane, né, para quem conhece, é uma pessoa, é uma mulher que tem toda a autonomia, ela Uhum. vai e faz, né? Não tem esse de esperar marido. E eu lá, eu tava pegando as malas, tal, e ela tava indo na frente. O cara começou a puxar assunto, começou a conversar. E aí, depois ele percebeu que ele falou, isso aí foi tudo em inglês. Tá. É uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa. E não sei também qual que era o interesse dele, né? E aí, quando ela falou assim, não, ali é o meu marido, tá vindo ali atrás com as malas, assim. Aí eu fui chegando perto, assim, o semblante dele mudou, né? Tem uma coisa assim meio de respeito, né? Eu não sei se ele ficou com medo da minha reação, né? Entendo. Isso. Né? Tem isso. Mas a minha reação, tipo, tudo bem, tá conversando com minha esposa, mas pra mim, mas talvez pra eles não seja, né? Porque, tipo, eles não conversam com um homem, se direcionar diretamente Com a pra uma mulher, mulher, isso né? aí. Mas que ela é casada, né? Isso aí. Só que ele só ficou sabendo, percebeu depois. Entendo. Então, eu acho que ele deu aquele. Deu pra perceber que ele fez um show. Mas, no geral, não. Não tivemos, não. Eu acho que a gente andou em muitos lugares que é turístico mesmo, que as pessoas estão acostumadas e tal. E eu acho que. Acho que as mulheres ficaram mais à vontade. Eu não sei se andando por dentro da cidade, fora, saindo do ponto turístico, andando mesmo naqueles. Talvez. Ana, então pousamos numa pista branca, num Branca. cenário desértico Ai, e assustou um pouco, né? assustei. A gente tem algumas fantasias, né? Entendo, Então, entendo. Léo, primeira impressão, pousei no Egito, e aí? É que antes de pousar no Egito, eu pousei em Ah, Dubai. Dubai, é verdade. eu também pousei em Dubai É. E a antes. gente não dormiu, porque Não. a gente chegou em Dubai, eles direcionaram a gente para um hotel, para no dia seguinte pegar o avião para o Egito. Que o voo de Dubai pro Cairo, não sei se é 2 horas ou 3, E 2 meia, horas, 2 né? horas duas e horas meia. e meia, Bem curto. Eu vou curto. Só que o que a gente fez? Estava em Dubai, nós fizemos aquele tal chamado de stopover, né? E então a gente aproveitou a noite inteira para andar em Dubai. Ah, que Pegamos legal. um táxi, um Uber, o Uber em Dubai falando inglês, né? E levou a gente para todos os pontos turísticos em Dubai. Chegamos de manhã no hotel, vamos tomar café, né? E pegar as malas, nem dormimos no hotel, pegamos as malas, fomos para o aeroporto e chegamos no Egito, né? E aí entra com aquela emoção, né? Acho que aquilo lá te dá uma despertada, né? Mesmo passando a noite sem Cadê as dormir, né? pirâmides, né? Cadê as Cadê as pirâmides? pirâmides? Pousei. Pousei ali, onde estão as As pirâmides? pirâmides, a primeira vez que eu avistei as pirâmides foi dentro do carro, Ai, que na viagem do aeroporto pro hotel. eu também. O motorista, o guia foi conversando com a gente, tava conversando em português e tal, tamo lá conversando assim, eu dou uma olhadinha pra trás assim, o carro se olha assim, vejo as pirâmides lá de longe assim. Dava pra ver, tava bem distante, mas dava pra ver, bem distante. Tá, Ai. E as pirâmides, as 3 principais, ficam no meio da cidade, é isso, né? No meio da É no meio. cidade. Não. É que, na verdade, Não é. lá não é Cairo, né?
Não é. Não é Cairo. É a Grande Cairo. Ah, O meio da cidade é onde passa o Rio Nilo. certo. E acho que uns 400 metros, mais ou menos, é verde. E aí você vai se distanciando dessa margem do Nilo e vai ficando mais desértico. As pirâmides ficam nessa região É, mais desértica. É na cidade. Cairo é uma cidade grande. É como Grande. se Aham. fosse Guarulhos, algo é. assim, Uhum. desse, Mas né? nas pirâmides não fica no Cairo Não é mesmo. Cairo. Tá, entendo. Ah, e aí temos uma questão importante em relação a vocês dois, que é, somos autônomos no inglês. Então, Isso. nós temos uma condição de ter um conhecimento suficiente no idioma para poder viajar para qualquer canto no mundo e conseguir se virar. Sim. E aí eu vim conversando com o Leonardo e eu queria trazer um pouquinho da nossa conversa aqui, Hum. que é a qualidade do se virar, né? Sim. Porque assim, eu falo inglês e eu me viro. Tá bom, mas assim, o que esse seu me viro traz dentro desse contexto de viagem, né? Então, a minha pergunta agora é, de forma geral, se comunicando em inglês no Egito, foi tudo bem? Vocês sentiram falta de, naquele momento, talvez se eu conhecesse um pouquinho de árabe, teria ajudado, teria melhorado minha experiência, ou não? Bom, na área de turismo, é o inglês que domina no Egito, da experiência que eu tive. Uhum. É interessante isso, né? E é o inglês mais a gente tem um entendimento mais fácil. É mais fácil falar com um egípcio falando inglês do que talvez com um australiano, né? Eu Verdade. imagino que que é diferente. Talvez porque, como não é a língua nativa, eles usam um vocabulário mais restrito, né? Não vão usar aqueles, Básico. né, básico. Então, eles usam o básico, não sei qual é a metodologia que eles aprendem, mas não deve mudar muito. Então, eles usam o básico, assim como nós aprendemos aqui. E a gente não arrisca muito um present perfect. A É gente, verdade. a gente usa o básico. Obviamente que é muito simpático você começar cumprimentando e saudando na língua local. Uhum. A receptividade muda. Muda. E aí você comenta que em inglês, que você não fala o idioma, e parece que as portas se abrem, né? Funcionou? Funcionou Olha comigo. só. Comigo funcionou, né? Funcionou tanto que um dos roteiros que eu fiz, eu estava com uma pessoa que falava espanhol. Um egípcio que falava espanhol, mas a comunicação não deu muito certo. E aí nós... Falei, você não está entendendo? Espanhol é tão fácil. Na minha cabeça não é tão fácil, né, Léo? E aí voltamos. O inglês realmente uma Aprendeu língua. alguma frase, alguma palavra em árabe para abrir conversas na Ai, época? várias, mas agora não me lembro. Mas é salam aleikum. Aham. E aí você responde ao contrário. Maleika salam. Aleikum el salam. Aham. É isso. Isso, tá. Léo, fomos para o Egito, estamos no Egito. Comunicação foi majoritariamente em inglês, eu acredito. A pergunta é a mesma. O árabe fez falta ou deu para se virar bem? Na verdade, eu contratei uma empresa para ir com guia em português. Então, desde o momento que me pegaram no aeroporto e todos os passeios, exceto um passeio, mas foram todos em português, né? Exceto um que na viagem dentro do Egito, indo pelo Rio Nilo, tava visitando uma da cidade, o guia em português, ele se atrasou com uma outra equipe, eles não ia poder estar no horário lá. E aí tinha um casal de argentino que ia com guia em espanhol, aí perguntou se a gente não acharia ruim ir com eles. E a gente foi com eles, em espanhol, só esse único momento. No Egito. É que a minha viagem, ela incluiu 2 países, foi Egito e Jordânia. Sim. Na Jordânia, só foi inglês, porque não tinha guia em português. No Egito foi acompanhado com guias em português e na Jordânia foi inglês. Foi 100%. Tá. E aí, assim, abrir uma conversa em árabe, como a Ana falou, melhorava a receptividade. Sim. As interações em árabe, elas aconteceram? Então, Tiveram? me recordando aqui dos fatos,
quando você está indo no caminho do passeio, seja no museu, ou do lugar, do ponto turístico, você vai encontrando vários vendedores. Ah, Eles são muito comerciantes, são. né? Eu encontrei, eu esqueci o nome da cidade, não sei se foi Luxor ou fosse Assuan, que a gente desceu do navio, subimos uma carroça de cavalo e tudo, e foi uma criança guiando. Foi um jovem. Não, nesse foi um adolescente. Depois É, lá, descendo, é, encontrei uma criança. Nós encontramos que ele estava tentando vender. E a criança, ela falava algumas palavras em inglês. é. E aí você pergunta como é que ele aprendeu. Ele aprendeu com os turistas. Sim. Ele aprendeu inglês com os turistas. Então, ele falava coisas assim, para tentar vender, não frases completas. Ele falava pequenas palavras que você, na verdade, assim, estava entendendo que ele estava querendo vender e tal, né? E aí, às vezes, aí quando eu percebi que você era brasileiro, aí ele também decorou pequenas palavras Ah, em sim. português, né? Tipo, é mais barato que Casas Bahia. Ele falava assim, que ensinou para eles. Ai, É, é sensacional. É eu vi isso, né? estupidamente gelada. Eles falavam. Muito bom. Porque eles não tomam bebida alcoólica, Sim. mas eles Não. têm vinhos de qualidade. E nós, né, turistas, podemos, né, aproveitar, Aham, né? entendo, Mas tem entendo. esse estupidamente gelada. Ó, Eu uma coisa que escutei é isso. importante salientar é que, assim, ser turista é diferente de ser estudante de intercâmbio, que, por sua vez, é Ah, diferente de trabalhar como imigrante. Então, a gente está numa situação super confortável, ah, onde nós somos os turistas, é né? Então, verdade. assim, o grau de dificuldade que eu estou questionando aqui não é para sobreviver, é para se comunicar. Para se comunicar. E aí, Ana, o Léo falou sobre esse tino comercial que os É, egípcios têm. Eu nunca estive no Egito, está nos planos, né? é, Mas lembra quando eu fui para Porto Seguro que eu falei assim é. para você, Ana, eu tô impressionada o quanto eu sou abordada constantemente o tempo todo por É, vendedores para comprar coisas. sim. E eu lembro que você falou, Mari, é cultural, é assim. E Hum, logo em seguida você disse, no Egito é a mesma É coisa. a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tanto você quanto o Léo relatam experiências de Mari. Nós somos constantemente abordados para vender imã, Rima, enfeite. hit. Narará, narará. Alguns estão aqui, mas a questão não é essa, né? A É, questão é o país vive do turismo, vive do E vive do turismo. turismo. né? E E às o vezes. forte deles é dentro das pessoas que moram livre para crescer, é investir no idioma. Então, por exemplo, o É meu verdade. guia, os guias no qual eu encontrei, são pessoas que nunca viajaram para o Brasil, nunca viajaram para nenhum país de língua que falava língua. Acho que eles nunca nem saíram do Egito. Sim. E eles aprenderam na faculdade falar inglês. Sim, no meu caso, ele falou português. Ele fala português e italiano. Ele escolheu o português e italiano porque a maioria das pessoas, para pegar um nicho de pessoas, Isso. porque a maioria lá, quando entra na faculdade de idiomas, é para fazer inglês. Porque tem, a maioria é, é no inglês, né? E ele estudou português e italiano, fala perfeitamente, uns errinhos gramaticais, normais assim, tal, mas dá para entender perfeitamente, né? E ele todo brasileiro, português ou italiano passa por ele. Certo. Então, Léo, eu fiquei surpresa também com o que você comenta, foi que eu percebi. É que, ao que parece, o nível de escolaridade para você ser um guia turístico e falar outro idioma não é aqui embaixo, não, é lá em cima. A régua é alta. Ah, sim. Então, a gente tem essa percepção que o egípcio, ele leva muito a sério essa questão da, da, do conhecimento, né? Eu não conheço, não sei como é o nível das universidades, mas a gente tem a percepção que para quem tem acesso, a educação é algo sério, é levado a sério, não é algo mais ou menos, não, né? E todos eles têm um sonho de vir ao Brasil. É uma Ah, sim. paixão pelo Brasil. Eu estive num restaurante, eu sem turismo, e aí o maître veio me perguntar: estamos curiosos, de onde a senhora é? Eu sou brasileira. E aí eles pediram para tirar uma foto comigo.
devido à paixão pelo nosso futebol. O meu guia turístico foi me receber com a camiseta da seleção brasileira. Nossa, eu não É, sabia. ele estava com a camiseta da seleção brasileira. Engraçado também falando sobre os egípcios, quando eu estava na Suíça, que eu peguei um Uber, eu encontrei um egípcio lá. O motorista era egípcio e estava morando na Suíça. É. E as filhas dele, se não me engano, a mais velha se mudou para o Egito. Mesmo ter crescido lá na Suíça, né? Certo. Bom, a gente tem uma série de coisas a dizer sobre o Egito. Tem a gastronomia, que a gente nem tocou nesse assunto. Nem tocou, né? nossa. Falamos aqui do idioma. Então, o tópico hoje é comunicação. Então, agora a gente vai voar um pouquinho da África para a Europa. E falando sobre França. E aí, Ana, eu vou pedir para que você fale um pouco da sua experiência acadêmica, porque esse é um dos motivos, né, que você está aqui. Eu fui muito bem recebida, porque no meu grupo, era um grupo que, parte desse grupo, desse mestrado, vinha de outros países, né? A França tem esses programas de inclusão. A França tem uma cultura, uma política sempre tendendo a um socialismo. Então, eu tinha amigas da Argélia, do Marrocos, do Japão, da Polônia, da Bulgária, todos bolsistas, né, do governo francês. E eu, brasileira, também bolsista. Então, dentro da universidade, é um ambiente hipotético, né? Que todos se gostam, assim, existe não é que fora fosse muito diferente, mas lá eu me sentia bastante confortável, Uhum. porque eu estava na França, mas estava num ambiente, vamos dizer, internacional e multicultural, né? Dentro da universidade. Fora da universidade, o povo francês é um povo bastante orgulhoso da sua cultura, né? E além da dificuldade gramatical e fonética de falar o inglês, é diferente. O francês ele tem uma fonética mais nasalada, né, do nariz, um R diferente, né? A gente até tem várias piadas, né, estereótipos desse R. Mas tem uma questão cultural das guerras que eles tiveram contra a Inglaterra, né? Aquela famosa Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra tentando tomar o trono da França. Então, ali existe um desconforto entre franceses e ingleses. Existe. Eu tinha amigos ingleses ali, você percebe um desconforto. E o francês, minha opinião, né? Não sei a tua experiência, ele evita falar o inglês por essas questões, né? E aí, mais uma vez, eu caio na nossa conversa temos um papel de turista, né? A França também tem um turismo bem relevante, economicamente falando, eu acredito, né? Sim. E aí, eu trago uma outra pergunta, que é, há uns minutos atrás, vocês falaram, Mari, no Egito foi importante abrir a conversa em árabe, falar em inglês, que, não falo árabe, e aí, como continuar? Na França, abrir a conversa em francês, comunicar que você não fala francês. No seu caso, não, né, Ana? Mas, assim, como é que foi essa transição do abrir em francês, falar em inglês? Você era bem recebida? Bom, eu não podia falar inglês, Não podia, né? Mas quando eu fui como turista e fui com a minha família, as minhas irmãs tiveram que aprender esse s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Para conseguir, porque chegou uma hora, elas falaram, gente, a gente não está se sentindo turista, você está fazendo tudo, né? A gente também quer ter essa aventura. E aí, essas palavras eram mágicas. Bonjour, madame ou monsieur, e s'il vous plaît. E aí, era interessante que elas faziam perguntas em inglês, eles respondiam em francês. Só que respondia em francês. Só que eles faziam gestos que acabavam ajudando o entendimento, né? E depois de 2, 3 dias, a gente acaba aprendendo também, sabe? Algumas palavrinhas-chave, né? Então, assim, por exemplo, vira à direita, tourner à droite. E só com o movimento das mãos você acaba entendendo, né? Mas é simpático começar uma conversa, né, em francês. O francês ele tem que se render
porque ele recebe turistas do mundo inteiro, mas ainda, na minha opinião, existe uma resistência. Léo, vindo para cá, nós conversamos sobre sua experiência em Paris, né? E você falou, Mari, de uma forma geral, eu não tive problemas de comunicação, né? Mas teve um episódio específico que eu queria que você trouxesse. Sim, a gente andando por toda Paris, a gente nos restaurantes, no hotel principalmente, em inglês lá você podia, as pessoas lá não se incomodavam com o inglês, mas no restaurante a gente, assim como ela falou, a gente iniciava a conversa dessa forma, né? E em francês, né, no início, depois pedia em inglês e as coisas aconteciam. Agora, teve um episódio que a gente foi para uma padaria, né? E lá, nessa padaria lá, era uma mulher de mais idade, assim. E a gente percebeu que ela se irritou. E eu não sei se ela não entendeu o que a gente... Eu acho que ela entendeu sim, porque ela apontou falando em francês, né? Era uma padaria, uma vitrine transparente com uma série de pães lá diferentes e tal. E a gente perguntava, ela respondia em francês. Logicamente, a gente não entendia nada. E a gente voltava a pergunta em inglês. E ela voltava querendo falar em francês. E a voz rápido, dela... e rápido, eu que imagino. até eu, às vezes, tinha dificuldade, porque já faz alguns anos que eu não moro lá. E rápido, E aí né? você sentia que a voz dela já estava mais irritada. Francês, ele é meio assim, Mas irritado. nisso- Parisiense, né? Mas nisso tinha uma pessoa na fila, que era um francês, que falava inglês, que estava entendendo, e interveio e nos ajudou. Falou com ela em francês, olha, vocês estão querendo isso aqui. Mas você vê que engraçado, a opinião é a mesma, né? Então eu tenho aqui duas pessoas que estiveram em momentos diferentes, né? E trouxeram a mesma coisa. Exato. Mari, não é bem-vindo, mas nem tanto quanto você imagina, né? O francês, ele, a minha opinião, né? Assim, que eu morei lá, eu tenho um carinho, então o olhar, às vezes, a gente começa a não enxergar. Eu acho o francês muito gentil, prestativo, mas você tem que quebrar essa barreira. Olha o exemplo do Léo, uma pessoa na fila que não conhecia, Sim. ele interviu para ajudar, né? E é que tem uma coisa também que irrita, não só na França, em outros países. Nós gesticulamos muito, a gente aponta muito, a gente toca nas coisas. Então, essa observação, como é o costume, né? A gente para muito, nós somos muito indecisos. Eu não sei se eu pego esse croissant ou se eu pego, porque é tudo novidade. E tem uma fila atrás de você. E a pessoa do outro lado do balcão não está entendendo o que você está falando. Então, isso gera esse estresse, às vezes, né? Que aí você tem essa tradução que... o francês, ele é muito mal educado, né? Sim. Exatamente. Bem colocado, bem colocado. Eu talvez vou fugir um pouquinho do script, não? Porque a pauta aqui hoje é comunicação. E me chama muita atenção duas coisas que eu sei de vocês, né? Eu sei que o número aqui foi 3, mas a Ana teve uma experiência no Japão que eu queria que ela contasse em relação ao inglês. E, Léo, depois eu queria que você falasse sobre a sua experiência na Alemanha e na Suíça em relação ao inglês. Ana. Então, Mary, o japonês, ele fala inglês. Mas o negócio tão estranho, o japonês parece que ele tem uma timidez, ele evita olhar nos teus olhos, ele olha no chão. É uma coisa... Parece que ele tem medo, ele é tímido, ele anda em pequenos grupos, ele está sempre com pressa naqueles metrôs e na rua. Você praticamente tem que fazer um paredão, parar alguém, parar e falar, sabe? E parar e falar, saudando em japonês, para que a pessoa pare e te dê uma atenção para te ajudar, né? Ele não é indelicado, ele é muito respeituoso, mas eu senti isso. O Japão, eu fui sem guia, peguei metrô, sabe? Fiz tudo lá, andei nos bairros. Foi uma experiência, é bem legal ir sem guia. Tem que ir sem guia no Japão. Fui até para o Monte Fuji, fui para Kyoto,
Mas o japonês de Tóquio, ele é muito apressado, parece que ele tem uma timidez, ele vai olhando para o chão, aquele povo rápido, anda rápido. E naquelas escadas bom. rolantes. Já no sul, em Kyoto, que já é interior, aí as pessoas param para te dar atenção. Então, lá o ponto não é saber o inglês, mas é entender que Tóquio é uma loucura, né? Você sai de Tóquio, as pessoas te dão mais uma atenção nessa questão da comunicação, né? Entendo. É. Léo, Alemanha e Suíça, como é que foi em termos de comunicação? A Suíça, eu começando a falar pela Suíça, porque é um país muito pequenininho, mas em cada região e ponto que você vai da Suíça, a língua deles lá é diferente, né? Você vai pro lado de Genebra. Genebra, né? Não é Genebra. Desculpa. Eu esqueci o nome. Tudo bem, Léo. É que na Suíça é tão pequenininho, É mas tão tem tantas pequenininho, cidades, né? Tantas Você vai variações, pro né? lado da Suíça, que está mais próximo da França, eles falam francês. Francês, Quando você vai para a Suíça, que eles estão mais próximos, vizinho à Alemanha, é alemão. alemão. Se você está no lado da Suíça, que está mais próximo da Itália, eles falam italiano. É, Fala lá que tem 4 línguas oficiais lá na Suíça, né? E eles falam. Mas todos eles têm em comum o inglês. É perfeitamente tranquilo você conversar em inglês, e inclusive o português. Porque tem muito, não por conta de brasileiros, mas tem muito portugueses morando na Suíça. Encontrei nos hotéis, encontrei em cozinhas de restaurantes, né? É comum português, tem bastante portugueses lá. Então, foi assim, é como se eu sentisse que aquele país falasse inglês como se estivesse nos Estados Unidos, assim. Entendo. Muito perfeito. E na Alemanha também. Não teve dificuldade nenhuma em você conversar com qualquer cidadão, puxar um assunto em inglês que a conversa rolava. Entendo. Existe uma questão muito importante quando a gente viaja, que foi lá minha primeira pergunta sobre o Egito. Ana, que época você foi? E vocês dois falaram, Mari, nós fomos em épocas baseados numa temperatura mais amena, numa estação que tivesse, enfim, mais tranquilo. Existe tudo isso porque o Egito tem características peculiares. Ir para a Europa, eu vejo que depende muito daquilo que você quer enfrentar. Né? Então, existe a famosa high season, junho, julho, agosto, verão. Né? E existem, assim, ai, que foto linda. As possibilidades Isso. que vocês têm. Eu digo Cara, vocês, porque isso aqui é França. Ah, isso é França? Isso aí é o Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc é já divisa com a Suíça. Tem Entendo. cidades na França que você tem placas em vários idiomas. Observe ali a Europa bandeirinha. é louca, uma loucura Olha lá. a bandeirinha da França ali no Isso. lado ali, ó. À direita. Às vezes não tem, É o Léo, Mont Blanc. que é no alemão, no francês e outra língua que só se fala naquela região, né? Mas sabe o que acontece, Mariana? Existem alguns aspectos. Você vê Suíça e Alemanha, que tem um nível de escolaridade e uma oferta de educação premium. Então, vai bem. Aí você entra para a França, que tem uma dificuldade, segundo eles, fonética e gramatical, e tem essa questão política, essa questão do orgulho, herança da histórica. histórica, né? Napoleão. Cuidado, não fale mal de Napoleão. E então são questões que a gente precisa colocar na balança. Ali o japonês com aquela timidez, e aí você viaja 2 horas, chega na Coreia do Sul, e é uma coisa impressionante o nível de escolaridade que qualquer jovem você olha. Tem 20 anos, 30 anos, fique tranquilo, porque é um inglês impecável. Assim, é uma coisa, o investimento na educação que a Coreia fez, né? Então, Sabemos. Uma coisa que eu tava pensando, né, que é bem engraçado, é mais fácil você falar inglês na Alemanha do que na Escócia. Sim, É muito sim. difícil. sim. Ah, é. Nossa senhora, o Mas- inglês na Escócia. É muito difícil. Agora, o pior é
é você cruzar brasileiro falando aquele inglês que nem que é impossível alguém entender. Olha, aí, ai, me dá uma vergonha. Eu falo, gente, não é Vergonha possível. Não é possível. O que que acontece com a educação no Brasil? Mas olha que legal Ninguém. esse panorama que você trouxe, Ana. É, O que esperar de Japão e Coreia, França, Suíça, Alemanha e e Egito. Egito, Né? é. Então, assim, a conclusão de hoje, além do falar a língua nativa ou não, quais são os aspectos que nos levam a viajar para determinado lugar. É. Então, eu sei muito bem que a primeira questão, falando de Egito, é temperatura. Temperatura. Depois vamos para a moeda local, que eu vejo que, assim, não foi, por exemplo, nós não falamos disso, mas eu sei que o Egito não é tão caro assim. Não. Porém, o Léo tem uma experiência, ele contou pra gente que na Jordânia, né, Léo, a relação da moeda é muito absurda, é bem abusiva. Então, assim, foi um lugar muito caro, Sim, sim. né? E aí, assim, então tem esse aspecto da temperatura, tem esse aspecto da moeda local e a questão cultural, Cultural. né? é. Então, a grande lição que fica, acho que tem um sonho de ir pro Egito, como eu tenho. Existe toda uma preparação prévia necessária para entender, o porquê que eu não, por exemplo, não posso tomar a frente do meu marido estando sozinha no aeroporto, por exemplo, tá? Só um Exatamente. exemplo. Ou se não, o porquê que não posso andar com a blusa de alcinha lá na Cana Eucalili, É. né? Então, são essas coisas que vale a pena, a questão é o quanto vale a pena essa preparação prévia. Seja Sim. lá qual for a viagem que a gente vai fazer. E, na verdade, não é o que você não pode fazer, é respeitar a cultura, Isso. entender a cultura. Isso. Estar fazendo o teu turismo, né? E respeitando a cultura, o dia a dia daquela população. E eu acho que é isso, esse olhar, né? Sim, sim. Esse olhar, não, eu sou desse jeito. Não, não é bem assim, né? Se a gente tiver esse tipo de comportamento, aprender algumas palavras do local, a população se sente tão orgulhosa, né? É verdade. Da gente se preparar, da gente... Obviamente, não vai precisar, né, usar, né, véu, né? véu, A não né? ser na mesquita. Na A não mesquita. ser na Na mesquita. mesquita, você tem que entrar. Mas é o respeito àquele... Você tem que, né, usar um propé ou lavar os pés, né? Que é uma questão... Mas aí é um respeito à, Sim. né, à questão religiosa deles, né? Então, a escolha do destino, né? Eu entendo que, assim, escolher um destino tem tudo isso implícito, Implícito. né? Então, vou fazer isso. A condição é essa, farei, né? Então, tem isso. Acho que vocês já perceberam que nós estamos caminhando para o final desse nosso episódio. Passou muito rápido, né? Não contamos nada, né, Léo? Nossa, Tem muito mais para contar. Tem muito mais. Mas assim, para finalizar, eu tenho uma pergunta que motivou a existência desse episódio, que é, Ana, falar a língua nativa, que não seja o inglês, faz falta? Não faz? Qual que é a conclusão? A língua nativa a gente não precisa ser expert, mas algumas palavras, né, algumas palavras simpáticas, né, para começar uma conversação, para agradecer. Sim, é importante, mas o inglês tem que estar junto. Tem que estar junto. Léo, a língua nativa, ela é extremamente importante aprender, falar, ou com o inglês se resolve? Assim, extremamente importante, a não ser que se você tiver intenção de trabalhar lá, mas para turismo, um inglês e conhecer as palavras de obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite na língua deles já é o suficiente. E o inglês, que no Egito, o aeroporto, para você andar no aeroporto, tem a língua deles, mas também tem no inglês, né? Por mais que você não esteja no país que não seja de língua inglesa, a comunicação sempre vai ser em inglês, em qualquer aeroporto. Qualquer aeroporto, mas a língua... saber a língua do local, eu acho que não é extremamente necessário, não. O inglês. Para o turismo, sim. Talvez para trabalhar, não. Para o turismo. A questão hoje é a posição de turista, né?
Muitíssimo obrigada pela presença, por É. aceitar esse convite. Agradeço também essas decorações lindas, sim. né? Nossa. A gente, sabe, toda vez que eu gravo, né, eu penso, nossa, eu vou pedir para os alunos trazerem tal coisa, uma lembrancinha da viagem. E aí você começa a pensar, o quão bonito é trazer algo, É. né? Por mais simples que seja, mas o quão bonito é, né? Então, isso não é só um material, isso é uma lembrança da experiência que você Uhum, viveu. sim. Ana, muito obrigada mais uma vez. Léo, muito Obrigada. obrigada. A vocês que acompanharam o nosso episódio, agradeço profundamente. Obviamente, teremos mais. My Profile Videocast. Thank you so much. See you soon. Bye.